Boa noite. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de 2020 e nós já começamos com um tema extremamente importante, que é a criminalização da atividade empresarial, e nós vamos destrinchar esse tema um pouco mais para que a gente possa entender por que eu estou chamando de criminalização da atividade empresarial. Nós vamos conversar com Paulo Cavalcante, que é empresário e atualmente ocupa a vice-presidência da Associação Comercial da Bahia, e nós vamos conversar também com Rafael Figueiredo, que é advogado tributarista especializado na área de tributos. Paulo, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder, é um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, muito obrado, boa noite. Eu sei que você é empresário há 4 décadas, né? Exatamente. Como é que é se esforçar tanto para a geração de riqueza e, de repente, vir com as notícias de que agora atrasar tributo virou crime? Parece que a gente vive na Suíça, né? Que não tem crise, que não tem problemas, que a gente paga todas as contas em dia. Na realidade é decepcionante. Na realidade, eu acho que nós estamos passando por um momento bastante crítico no nosso país. Eu acho que todo brasileiro sabe disso. E a classe empresária brasileira, mais do que ninguém, vive esta onda hoje, essa cultura nacional de criminalização e demonização do empresário, né, e da atividade empresária. Não é um país que o desenvolvimento, ou seja, o lucro, passa a ser mal visto. Parece que o lucro ele é pecado, que ele é criminoso. Então, isso é um absurdo. E a questão da criminalização, ou seja, essa última decisão de que inadimplência de tributos declarados passa a ser apropriação indébita e que se colocar os carros na frente do boi, ou seja, primeiro você denuncia por um crime e agora mudou a presunção de inocência, né? E a questão de quem vai ter que provar agora que não é sonegador, não é criminoso, é o empresário. Isso aí é extremamente importante, mas eu queria primeiro começar com um ângulo um pouco mais social que a gente vai explorar. A gente tem tempo Ótimo. Aqui no nosso programa para explorar cada um desses detalhes. Tá. Mas eu queria começar por um tema que eu acho importante. Você não acha que a própria cultura do brasileiro está equivocada? Porque, veja, é muito comum na classe média, os pais, aliás, eu diria em todas as classes, de que os pais educarem os filhos para serem funcionários públicos. A melhor coisa a fazer na vida é você estudar para passar no concurso público e ter a segurança o resto da vida. Só que as pessoas esquecem que o Estado não gera riqueza, ele não gera dinheiro do nada, a não ser cobrando uma parcela do ganho de quem gera riqueza, que é o empresário. E nós vamos matar um empresário que está pagando todas as contas. Eu acho que talvez seja essa cultura muito mais ligada ao funcionalismo público, à não geração de riqueza, do que efetivamente transformar os brasileiros em geradores de riqueza, tornando-os empresários. Você não acha que esse é um cerne importante? Importantíssimo, né? Como eu falei, comecei a dizer, a questão da cultura brasileira. Nós estamos realmente impregnado, né, na nossa cultura, o oportunismo. Essa é uma realidade, né? Hoje você vê ditados como achado não é roubado, por exemplo, né? E você tem hoje a ideia de que o servidor público ele tem essa segurança que você acabou de escrever muito bem. E quem paga, né, o condomínio, quem paga o condomínio é quem é o dono do apartamento. Então eu costumo até colocar, dar um exemplo, o seguinte, é como se você morasse no condomínio e você fosse o dono do seu apartamento e você pagasse o condomínio, acertasse com todos os moradores quanto é que seria aquele condomínio, que daria para arcar e pagar aos porteiros, vigilantes, pagaríamos a pessoa que fazia o serviço geral, os babás não estou incluso, depois que eu chego nessa parte, o piscineiro, o cara que faz a obra, e de repente dissesse o seguinte, olha, agora não vai ser mais eleito o síndico do condomínio pelos donos do apartamento, nós vamos eleger um síndico que vai ser eleito pela comunidade que frequenta esse condomínio. Então, imagine você, teria as babás, as passadeiras, o lavador do carro, o cara que fez a obra, então todo mundo iria votar e escolheria o camarada que ia cuidar do condomínio. E aí, a partir daquele momento, a pessoa que foi eleita pela maioria
diria não. Eu acho que agora nós vamos querer que o horário diminua, que o salário aumente. E quem vai pagar essa conta são os donos do apartamento, que são os mesmos donos do apartamento que pagam com o seu imóvel se ele não conseguir pagar o apartamento, se ele não pagar o condomínio. Mas ele não tem mais como controlar isso. Isso eu acho que está acontecendo no Brasil. O Brasil passou a entender que você ser funcionário público, você ter estabilidade e você ser motivado a isso, hoje é a melhor coisa do mundo. Esquece que você colocou, esquece que quem paga essa conta. De onde é que vem a arrecadação para pagar essa conta? O que nós temos uma previsão de função social na nossa Constituição, né? Ou seja, a empresa ela é protegida, tem uma lei específica para a empresa porque ela tem função social. Porque a função social gera emprego, gera riqueza, gera os tributos. É interessante como isso vem estar mudado hoje. Nós precisamos exatamente trazer essa consciência, resgatar essa consciência, para que as pessoas entendam que o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza são os empresários. Fora a falar de algumas disfunções do Estado, como... Porque, veja bem, na atividade empresarial, o funcionário, ele, em tese, tem uma ligação do salário dele com a produtividade dele. Ou seja, quanto mais produzir, mais ele ganha. Isso é uma regra econômica facilmente compreensível por todos. Agora, no funcionário público não tem essa produtividade e tem alguns funcionários públicos, não são todos, mas é uma parte significativa, que tem salários astronômicos. Se a gente analisar o Poder Judiciário, o Ministério Público e outros órgãos, vamos chamar assim, entre aspas, obviamente, isso não é uma valoração, mas chamados funcionários de elite. Nós precisamos efetivamente discutir essa questão, porque o povo não sabe isso, ou pelo menos a maioria não presta atenção nessa circunstância, porque tem também muitas outras coisas para lidar no dia a dia, como a sobrevivência, porque nós estamos em crise. Mas essa decisão pegou os empresários, a decisão do STF, que acabou entendendo como crime esse atraso de pagamento, esse não pagamento de tributos declarados, ou seja, o sujeito disse que devia. Vocês foram pegos de surpresa? Sim. Eu posso dizer assim e dizer que sim. Eu vou dizer por quê. É interessante que nós acreditávamos, eu acho que todos os empresários do Brasil, todo cidadão que conhece um pouquinho nossa legislação, nós acreditávamos que não fosse passar no Supremo Tribunal Federal, né? Inadimplência no Brasil não é crime. Ninguém é preso por inadimplência. Mesmo porque não tem dívida civil. Veja bem, deixa eu colocar bem claro uma coisa, que é importantíssimo colocar. Eu sou, como coloquei, vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, e todos os empresários são contra a corrupção, é contra a sonegação, é contra qualquer crime, qualquer ilicitude, é contra o sonegador que comete uma concorrência desleal. Então, só para deixar isso claro, porque às vezes quando a gente começa a discutir, a falar alguns pontos, as pessoas, poxa, eles estão defendendo o inadimplência, estão defendendo o sonegador. Não, ninguém defende o sonegador, né? Isso é bastante claro. Só para deixar claro para o telespectador, é que, na realidade, isso distorce a concorrência da comunidade como um todo. Alguns são privilegiados em detrimento de todos os demais. Qualquer ser racional é contra isso. Exatamente. Então, o que nós estamos querendo colocar é o seguinte: imagine que um cidadão de bem, eu até uso um termo que é um pouco forte, mas eu vou colocar um cidadão que tem vergonha na cara, que gosta de cumprir suas obrigações, aquele cidadão que tem um financiamento bancário, que está atrasado e vai lá no banco, bate na porta, diz: eu quero negociar, eu quero parcelar, não quero que o meu nome esteja sujo, né? Que o nome a empresa estará na certidão de dívida ativa, eu quero acertar isso aqui. Né? Imagine que o empresário que tem vergonha na cara, o empresário que quer produzir, o empresário que é formal, o empresário que emprega, ele vai ao Estado espontaneamente, sem passar um fiscal na sua porta, vai lá, porque no dia, aqui no caso do Estado da Bahia, no dia 9 do mês subsequente, ele tem que lançar lá o que ele deve de impostos, ele vai lá e lança o ICMS de crédito de débito dele, lançou o crédito de débito, a conta dele corrente, diz: eu devo lá R$100. Imagine que ele não pagou, tá? Mas ele lançou espontaneamente, lançou na contabilidade dele. Hein? Eu devo e quero pagar.
Mas imagine que qualquer motivo ele tem um tropeço, uma greve dos caminhoneiros que houve no Brasil, todo mundo sabe disso. Que provocou uma queda Que do provocou, PIB. ninguém transportava, ninguém recebia, as contas a pagar, tinha que pagar seu salário, sua folha, seu telefone, sua energia. E o cidadão atrasou, aí vem o Estado com sede de arrecadar e diz, não, atrasou, é crime. Eu vou mover uma ação contra este empresário para que ele me pague. Isso é um absurdo, um absurdo. Isso tem caráter especificamente arrecadador, é como se... e é prejudicial ao próprio Estado. Ele prejudica a própria arrecadação do Estado. É desestimulante. Né? Qual é o empresário que hoje vai montar um negócio, que você já arrisca seu patrimônio, você já emprega, você já paga imposto, você arrisca tudo seu e ainda por cima vai dar, declarar, olha, eu estou devendo, e aí amanhã eu sou criminoso. E aí você está no seu apartamento, na sua casa, no seu condomínio, vai discutir com alguém, ó, cala a boca que você é safado, você está devendo, você responde criminalmente, você é apropriação indébita, você... Isso é um absurdo. Estão se esquecendo da questão mais importante que eu acredito que está na nossa Constituição, que é a dignidade humana, a dignidade da pessoa. Eu tenho certeza absoluta que nenhum cidadão que tem vergonha na cara, ele quer responder ao processo criminal. Então, a argumentação do ministro Barroso dizendo que se trata diferentemente, né, o rico e o pobre, é como se empresário também não fosse o individual, o empresário não fosse o microempresário, o empresário não fosse todos nós que temos uma barraca, que temos uma padaria, que temos uma barraca de acarajé, que está lá vendendo a cerveja na praia. O próprio advogado tem um escritório, é advogado, ou é empresário. Né? Me desculpe, então é empresário. Então, parece que o empresário só é os grandes empreiteiros, as grandes empresas que estão envolvidas com a Lava Jato. Né? Então, esta é uma questão que a gente tem que chamar a atenção, que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que olhar, porque nós estamos mexendo e atingindo com a dignidade humana. Isso é o mais importante. Mas, para deixar bem claro, nós não estamos falando apenas dos grandes empresários, como Brahma, grandes lojas, nós estamos falando do seu Zé da padaria. Zé da padaria. Que se atrasar o ICMS da padaria dele, pode ir para a cadeia também. Sem preconceito nenhum contra a questão da que tem que ter cuidado é mais hoje. espalhado. É bastante, exatamente. A questão da inadimplência... Imagine, eu vou lhe fazer uma pergunta agora, foi você que está me entrevistando, eu faço uma pergunta. Você acha que o cidadão sonegador, ele está preocupado com essa lei ou com a decisão? É uma boa pergunta. Ele não vai declarar. Ele não declara, ele não vai lá declarar, ele não está preocupado, porque nem declarar ele vai. Agora imagine que o empresário que vai lá e declara, este que foi lá dizer eu devo, este daí é que vai se responder criminalmente. E o que nem declarou, ele não sabe, eles vão atrás, vão procurar, vai deixar prescrever 5 anos porque não declarei, e o cidadão que foi lá de bem e declarou está sendo criminalizado, marginalizado. É esta a questão, é isso que nós estamos lutando para modificar. É essa consciência que a gente precisa chamar atenção. O empresário brasileiro tem que ter consciência que ele tem que participar. Ele tem sim que ter uma frente parlamentar, preocupado com a legislação, não ser surpreendido, como nós fomos surpreendidos, com a decisão que a gente jamais esperaria que fosse passar. Sobre esses detalhes e o que é que está sendo feito, nesse sentido, nós vamos conversar no próximo bloco. Ok. Voltamos aqui no Jogo do Poder, falando sobre a criminalização da atividade empresarial. 1 minutinho apenas, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando sobre a criminalização da atividade empresarial, uma coisa que surpreendentemente começou a surgir recentemente nesse país cuja segurança jurídica é algo que não se tem muito. Estamos conversando agora com Paulo Cavalcante, que é empresário e vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, e vamos conversar em seguida com Rafael Figueiredo. Paulo, no bloco passado a gente falou um pouco genericamente, mas você falou que os empresários têm que se organizar e têm que começar a combater.
Obviamente que nesse país da insegurança jurídica é importantíssimo esse tipo de movimentação. Mas o empresário, normalmente, ele é muito reticente, porque ele evita falar de política, ele evita de falar de questões controversas, ele é meio avesso até a debates. Quando acontecem, ele fica até meio incômodo. Como é que é essa nova realidade quando sente na pele isso? Esta é, como eu disse assim, a Associação Comercial da Bahia, ela está com esse movimento bastante forte. Não sei se perceberam, agora a gente tem 6 meses que a gente assumiu a associação e estamos com esse movimento. E a intenção nossa, né, como nós estamos trazendo, é exatamente lutar pelas empresas, né, porque a gente acredita que não se pode mais ficar, como você colocou, esperando, né, esperando as coisas chegarem e prejudicarem. Não é a questão só, isso que eu quero deixar bastante claro, não é a questão do empresário ou da empresa. Quando eu falo de função social, né, quando eu chamo muita atenção disso lá nas nossas discussões. Quando eu falo a empresa tem função social, o que eu estou dizendo é o seguinte, vou dar um exemplo bastante claro. A Petrobras. A Petrobras é uma empresa? Né? A Petrobras estava envolvido nesse escândalo da Lava Jato? Estava. Né? É incontrovérsia. Mas você não vê ninguém dizendo que a Petrobras é uma organização criminosa. Não ouvi dizer isso. É interessante isso? Está incutido que a Petrobras é nossa. Né? As pessoas assaltaram a Petrobras. Ela foi vítima. É engraçado. Da ação de organizações criminosas. É engraçado, mas ela que estava ali jogando e fazendo. Agora, como é que você pega outras empresas com 160 mil funcionários, empresas com mais de 70 anos de existência, formais, tecnologicamente, o exemplo para a gente brasileiro e tal. Não estou, pelo amor de Deus, de novo, não estou aqui defendendo corrupção. Não estou, sou contra. Eu estou falando do tratamento, da função social, da maneira com que nós temos que ter consciência. O empresário tem que reagir, tem que ter consciência da função social. E o brasileiro, que eu falo em geral, inclusive o Estado, inclusive o Ministério Público, inclusive a Procuradoria da Fazenda Nacional, inclusive o Secretário da Fazenda. Eu estou colocando claramente, inclusive, o nosso Poder Judiciário. Tem que entender a função social da empresa. Tem que entender que você tem que punir as pessoas não empresa. E não destruir as outras pessoas que são honestas, que estão lá acreditando naquilo, que tem suas carteiras assinadas, que depende daquele dinheiro. E tem que existir um tratamento, tem que intervir, tem que afastar as pessoas que são criminosas, tem que extirpar o câncer. Não é a corrupção, não é um câncer? É um câncer, concordo. Mas vamos tirar o câncer, vamos tirar onde está o câncer e vamos deixar o corpo vivo e produzindo. Mas isso é o que se faz no mundo inteiro. Um dos grandes exemplos que mais se fala por aí é o caso da empresa multinacional Siemens, que em diversos países foi acusada de determinadas práticas contrárias à lei, fez acordo de leniência em diversos países, pagou multas altíssimas, teve, inclusive, alguns diretores seus processados criminalmente, etc., mas a empresa está viva. Exatamente. E no nosso país, nós destruímos a construção pesada do país e hoje nós temos o quê? Empresas chinesas que estão vindo para o Brasil fazer construção, inclusive aqui no estado da Bahia, que vão construir uma famosa ponte sobre a qual falaremos em outras oportunidades aqui no ano de 2020. Exatamente. Então, o que você está colocando e o que eu estou também defendendo é exatamente isso. Ou seja, nós não temos nenhum cuidado de pegarmos a história, né? A gente fala a cor leniense, a ação premiada, a gente acabou de falar, que você deu o exemplo, o seu foi perfeito. Isso já acontece porque aconteceu em 72 nos Estados Unidos, né? Nós tivemos um escândalo lá que envolveu 400 empresas e começou o que tem hoje que fala, que está aí, que nós estamos vivendo e vai ser muito bom para a gente, que é a questão dos programas de compliance, né? Claro que eu também, se tiver oportunidade, depois falo com vocês sobre isso, mas o compliance também sem os exageros,
né, sem os absurdos que está existindo, é a questão do pêndulo. Exagero. Hoje você não pode nem jantar com a pessoa e tomar um vinho, porque o complexo não proíbe. Então, quer dizer, não vamos entrar... Eu quero mas você tem um exemplo... Tem exageros muito radicais. Exatamente, internacionais, de como se trata as empresas, mas dentro desta linha você preserva a função social da empresa. Você preserva a empresa que ela tem tecnologia, ela tem valor para o país. Não é só a Petrobras que tem, as outras também têm. Mas você não acha que isso é também provocado por uma questão também da imprensa e do próprio povo, que inverteu a presunção, que hoje em dia a presunção legal é de que o sujeito é inocente até que haja uma prova uma prova judicial, né? Não é qualquer prova, uma sentença transitada em julgado. E aqui é o inverso, agora você é considerado culpado. Exatamente. E você tem que provar a inocência. O que mais se escuta é isso, eu vou provar a minha inocência. Quando você não precisa provar a sua inocência, é o Estado que devia, com competência, provar que você é culpado se o for. Veja como eu coloquei, veja que hoje foi aprovado agora, nós podemos utilizar agora a lei de abuso de autoridade, que eu acho que foi um avanço enorme para o país. Também acho. E você veja que quando você tem qualquer dúvida, seu nome, o lance da empresa, já lança na certidão de dívida ativa, você já está lá. Quando você faz isso, você não consegue empréstimo bancário, financiamento, que ninguém nasce com dinheiro para botar no negócio, você vai buscar financiamento, existe toda uma cadeia. Empréstimo bancário, sua vida não participa de licitação pública, se for o caso, ou não consegue vender até para empresa privada, depende do complexo, como eu coloquei aqui. Então, você começa a ter bastante dificuldades. Ou seja, você sufoca o empresário. Sufoca, asfixia. Na realidade, o que eu digo é o seguinte, você não pode tratar empresas formais, a empresa que tem suas licenças municipais, estaduais e federais, as empresas que estão constituídas formalmente, de uma forma com modus operandi de quem ataca empresas informais, organizações criminosas como terrorismo, tráfico de droga, tráfico de arma, que as pessoas não estão estabelecidas. Ninguém abre uma empresa e bota o objeto da empresa, tráfico de droga. Não, mas você abre uma empresa e bota o objeto da empresa, a construção civil. Mas a gente pode falar que existem empresários, eu vou chamar do mal. Tá. Como toda comunidade, Claro. existem, a maioria é gente boa, mas existe um percentual que efetivamente não Em faz toda as coisas. atividade. Em toda atividade. Vocês não são a favor de nenhum tipo de leniência com esse pessoal? De jeito nenhum. Já coloquei de início. Eu quero que esse pessoal, eles estejam dentro da legalidade, dentro dos processos que lhe dão direito ao contraditório, à defesa, Tá na Constituição. punidos. Né? Então, eu não estou aqui. Por isso que eu já falei, acho que 2 ou 3 vezes aqui, Mas essa preocupação em bater. Nós não estamos, de hipótese alguma, defendendo o criminoso. Criminoso, como dizer, tem que tratar o criminoso, tem que, como eu falei, extirpar, tirar e dar o trato que a justiça que manda dar, coloca dar, que a legalidade exige que seja dado. O que eu estou dizendo é que nós não podemos transformar, isso que eu estou dizendo, criminalizar e demonizar, generalizar, a generalização da criminalização e demonização do empresário. Isso é que está acontecendo. Está acontecendo hoje em dia, infelizmente, é assim que eu enxergo, é isso que eu estou defendendo, estou chamando a atenção, que era o diálogo com os poderes públicos, com a Secretaria da Fazenda, com o Ministério Público, para mostrar a importância que tem o cidadão de bem que está ali acreditando no nosso país, o desenvolvimento do país, a geração de riqueza. Eu acredito que se combate a pobreza com a geração de riqueza, se combate até a questão dos crimes ambientais com geração de riqueza, ou seja, só com riqueza, só com geração, só com progresso, com desenvolvimento, que se você consegue combater um país, ou seja, não é com assistencialismo, não vou me meter na parte de política. Mas e como é que a gente consegue fomentar a atividade empresarial se nós temos uma cultura contrária a isso e se nós temos nenhuma segurança jurídica? Você começa a ser empresário hoje, a regra é assim, mas daqui a pouco vem uma interpretação, não é nem o legislativo que mudou, foi uma interpretação do STF que mudou
e a gente se sente como se fosse o cachorrinho que caiu no meio do caminho da mudança. Outro absurdo, é outro absurdo. Eu vou responder, mas só que você colocou. É outro absurdo você está vendo claramente no país o Poder Judiciário legislando, mudando as leis. E aí você vê agora o movimento está acontecendo agora, nesse momento, sobre esse assunto que nós estamos falando, o Partido Novo, o partido do DEM também, com dois projetos de lei, para exatamente clarear isso e mudar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Veja que absurdo nós estamos vivendo. Como é que é um absurdo, quer dizer, o projeto de lei, porque assim, não vamos deixar claro quem é criminoso e quem não é. Inadimplência não é crime, não pode no país permitir que se torne inadimplência crime. Na verdade, a Constituição só assumia que era a inadimplência de pensão alimentícia, num caso específico, mas isso tem outra conotação. No próximo bloco eu quero saber também como é que vai resolver, né? Como é que resolve e quais são as ações específicas que a Associação Comercial está fazendo. Ok. Voltamos aqui já, depois dessas mensagens comerciais. É um minutinho apenas, voltamos já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando sobre a criminalização da atividade empresarial. Estamos conversando com Paulo Cavalcante, que é vice-presidente da Associação Comercial da Bahia. Paulo, a gente falou muitas coisas que realmente prejudicam a atividade empresarial, mas quais são as ações concretas que estão sendo feitas agora, capitaneadas pela Associação Comercial? Bom, a Associação Comercial da Bahia, primeiro nós entramos como amigos curos dessa ação que eu lhe falei, tá? Amigos curi é aquele pessoal que entra para... Entra, que tem interesse nessa decisão e estamos lá junto com... Aliás, não fomos só nós, né? Eu acho que a grande maioria das associações de empresários do Brasil fez isso, tá? Mas nós estamos, primeiro, criamos dentro da Associação Comercial um núcleo jurídico de peso, né? Nós estamos com os melhores escritórios de advocacia, não posso dizer os melhores, mas entre os melhores escritórios de advocacia do estado da Bahia, participando da associação voluntariamente. Nós estamos criando uma certificação. A Associação Comercial ela vai criar uma certificação, deve sair esse ano, onde nós vamos certificar o empresário consciente, o empresário transparente, o empresário que tem a consciência da função social da empresa, que é transparente. Essa certificação vai fazer com que a Associação Comercial da Bahia, certificando esse empresário, nós temos um canal aberto com a Procuradoria Federal Nacional, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com a Fazenda Nacional, com quem Receita Federal. Nós temos o interesse de deixar bastante claro quem são os empresários que são formais, os empresários empresários que têm a sua atividade legal. Como você perguntou, mas tem empresários que são ruins, sim. Isso não vai estar na associação, não vai participar, não vai se associar. Vamos ter um canal de denúncia, de compliance, dentro da associação. A ideia, para vocês terem uma ideia, imagine uma OAB. A OAB, o advogado, ninguém invade um escritório de advocacia sem ter a presença de um advogado da OAB para garantir, não é, para garantir os direitos dele. A ideia nossa é ter um corpo jurídico e um corpo midiático de crise, de combate à crise de mídia, né? Onde um associado desse certificado, auditado, que ele tenha a certificação exatamente de ser um empresário consciente, legal, transparente, que tenha relação, como eu coloquei, de transparência com a sociedade, ele venha também imediatamente a ser atendido gratuitamente, desde que ele seja associado, por esse corpo jurídico, por esse corpo de profissionais de mídia, para esclarecimento dos fatos, para não deixar que as empresas sejam atacadas dessa forma. A outra medida que nós estamos tomando é exatamente com a frente parlamentar. Nós vamos participar de todas as leis que surjam, que tenham interesse a impactar
a classe empresária no país. Mas não é uma atitude política partidária, é política em alto nível. Exatamente. Nós somos uma associação transversal, multissetorial, por isso que nós podemos ficar à vontade para falar. A partidária, nós não estamos aqui. Agora, vamos sim atuar politicamente, né? O cidadão tem que estar preocupado com o seu futuro, né? Nós temos que parar com esse medo de dizer que, porque nós estamos preocupados com o que nos interessa, que a gente está tendo partido A, B, ou C, ou D. Claro, e todo partido que estiver pensando dessa forma vai ser apoiado pelo nosso pensamento, pela nossa ideia, eu vou chamar você de... Está na moda, né? Fala que eu sou um ativista, né, empresarial. Eu estou a fim de defender o interesse da função social da empresa. Então, esta é a ideia, quando é participar, é ter uma frente parlamentar que esteja presente e participando de tudo que for acontecer com antecedência, para não ser surpreendido. E as empresas, os empresários e as empresas têm que entenderem isso, têm que se juntarem a nós, têm que aumentar essa força. Nós somos importantes para o Brasil. Nós, como eu falo, é todo empresário. Muitas coisas que nós somos muito setoriais, pode ser o pequeno, grande, médio, todos. Nós temos que entender que quem gera riqueza e tem função social, que gera bem-estar nesse país, é quem paga seus impostos devidamente, é quem trabalha, quem tem capacidade de criar, desenvolver, e é isso que nós estamos defendendo, vamos defender. É a consciência da importância da função social da empresa. Acho que do que você falou, acho que a coisa mais importante é para o nosso telespectador entender que a solução da nossa vida em sociedade não passa por abandonar a política, muito pelo contrário. A solução é mais política, mas uma política de alto nível, não uma política de partido A, B ou C. Isso é bem interessante, eu quero parabenizar a ação da Associação Comercial e vamos acompanhar junto com vocês aí os andamentos. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Voltamos aí depois dos nossos comerciais, um minutinho apenas, são mensagens importantes para manter o programa vivo. Vamos conversar com Rafael Figueiredo, que é advogado especialista na área tributária, que ele vai destrinchar as questões tributárias que é envolvida nessa questão. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre um tema que é muito triste, quando a gente vê que as pessoas que geram riqueza, geram empregos, estão sofrendo a interpretação negativa da sua atividade, muitas vezes sendo criminalizados por determinadas condutas que, na minha opinião, não deviam. Vamos, então, explorar um pouco mais a área jurídica da questão dessas decisões que estão acontecendo, que estão provocando essa motivação pelo engajamento da atividade empresarial. Estamos conversando agora com Rafael Figueiredo, que é advogado especialista na área tributária. Rafael, seja bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui. Agradeço, o prazer é meu. Espero poder contribuir aqui com essa discussão e trazer para o telespectador de forma clara essas questões tormentosas e complexas da área tributária. Espero que consiga cumprir essa missão. Eu sei que é difícil, porque na realidade, se a gente falar só o livro que trata de um único imposto, que é o ICMS, me parece que são quase 2.000 artigos, e se a gente imprimisse, ele ia ficar desse tamanho, né? Exatamente. Então, imagine o empresário que tem que estudar essa questão toda, tem que gastar um dinheiro enorme para poder se adequar à lei, isso também é um custo Brasil excessivo, e agora, no meio do nada, é crime dever imposto, não é não pagar imposto, dever o imposto é crime. Me explique como é que ocorreu isso e o que é que isso significa de fato. A gente percebe que essa criminalização tem muito a ver com a dificuldade que os próprios estados tinham de cobrar o tributo. Se tem no país hoje uma chamada crise no processo executivo fiscal, porque as execuções são movidas pelos estados e eles não conseguem chegar no patrimônio dos contribuintes. E se utilizou de uma interpretação, ao meu ver, equivocada, e que infelizmente o STF acatou recentemente, de que seria apropriação indébita o ICMS, uma vez que o ICMS está embutido no preço da mercadoria. O consumidor, quando compra uma caneta, quando compra um copo, quando compra qualquer produto, lá está destacado na nota fiscal o valor do ICMS, que é dívida do comerciante, aquele que vendeu a mercadoria.
Esta interpretação foi um pouco equivocada, porque é o seguinte, o que diz a lei de crimes tributários são 2 tipos de crimes. O de sonegação fiscal, que é aquela conduta em que o empresário esconde do fisco. Ele faz isso aí tem que ir para a cadeia mesmo. Exato, essa daí nunca ninguém discutiu, sempre foi. E tem uma outra crime lá, um outro crime lá, uma outra conduta, que é de apropriação indébita, que é aquela, a gente pode trazer um exemplo prático, é o fonte pagador, o empregador, quando paga o salário ali do seu funcionário, retém o imposto de renda e repassa para o fisco. Se ele retiver e não repassar, ele está se apropriando indevidamente. No Código Penal existe a apropriação indébita da previdenciária. Contribuição previdenciária. Se não me engano, é o 160, 166 ali do Código Penal. Isso. Ainda me lembro dessas coisas, entendeu? Mas existia essa apropriação indébita, mas veja, a apropriação indébita é quando o sujeito pega o dinheiro que não é dele. Perfeitamente. Ou seja, é um dinheiro que outro terceiro pagou. Perfeito. Mas onde existe isso no tributo? Porque daqui a pouco, se a gente considerar pela forma... veja se minha interpretação está errada. Se a gente olhar a forma de lançamento das contas de resultado da contabilidade, você tem lá receita bruta, vem receita... custo de impostos, receita líquida, aí depois vem todas as outras despesas contábeis. Por essa interpretação, pela forma que eu faço a contabilidade, que eu diminuo da receita bruta para uma receita líquida, todo o imposto que eu atrasar vai acabar sendo apropriação indébita. Isso não existe em lugar nenhum. De forma alguma. É completamente absurda essa interpretação. E, como eu te falei, os estados estavam com dificuldade de cobrar o ICMS. Então, agora os municípios que também estão com dificuldade de cobrar o ISS vão dizer que é crime também deixar de pagar o ISS. A União que tiver com dificuldade de cobrar o IPI, PIS, COFINS e imposto de renda vai começar a dizer que é crime. Então, qualquer tributo vai ser o mero inadimplemento vai acarretar em criminalização. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta um pouco mais complexa. Quando você fala da dificuldade, você está falando da morosidade da justiça. Perfeitamente. Ou seja, a culpa da própria justiça, a justiça está criminalizando por culpa da ser demorada. Exatamente. E ainda vinha me dizer que é a quantidade excessiva de recursos, porque isso é uma falácia. Não é. Não é a quantidade excessiva de recursos, porque a própria legislação já prevê penhora de faturamento de empresa, já prevê protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa, já prevê meios alternativos de cobrança, redirecionamento, nos casos específicos, para patrimônio pessoal dos sócios da empresa. Então, há na legislação um leque de possibilidades que o fisco, o poder executivo, as procuradorias municipais, estaduais, federais, aqui a gente está falando de ICMS, seriam as procuradorias estaduais, elas têm os mecanismos, elas têm um caminho. Mas, às vezes, por falta de estrutura, porque a justiça demora, porque na procuradoria tem muito menos procurador do que deveria ter, este processo não é cuidado e não é julgado no tempo necessário de se satisfazer o poder público, o erário da dívida ali tributária que o contribuinte tenha. Isso não pode ser utilizado como argumento para transformar e jogar no mesmo vão, como a gente acabou de explicar, o sonegador, aquele que esconde o tributo, do que aquele que declara. O ICMS declarado, o ICMS próprio declarado, quando o contribuinte apura o ICMS e faz a declaração, constituindo o crédito tributário ali em seu desfavor, ou seja, ele confessa que deve aquilo, ele está facilitando o trabalho do fisco. O fisco não precisa fazer fiscalização, o fisco não precisa fazer processo administrativo, ele pega aquilo ali e já executa diretamente na justiça, ou até, se quiser, pode fazer o protesto extrajudicial, que em alguns casos tem mais efeito prático, tem mais efeito concreto que a própria execução fiscal. Ou seja, esse contribuinte, este comerciante que facilitou o trabalho do Estado, foi lá, apurou por conta própria, entregou para o Estado, olha, eu devo X mil reais de tributo. Esse que passou por alguma dificuldade depois e não conseguiu pagar, ele vai ser equiparado ao sonegador que escondeu a ocorrência da venda da mercadoria, aquele que utilizou de algum subterfúgio, alguma fraude para diminuir o tributo a pagar. Eles estão sendo colocados todos os dois no mesmo vão, no mesmo balaio. Ou seja, o empresário vai ser obrigado a atrasar salário para pagar imposto. Sim. Se tiver dificuldade. E aí obviamente. vai sofrer lá na justiça trabalhista outras multas e consequências legais disso. Pelo menos vai para cadeia. Ou então vai, como diz, ou então vai criminalizar tudo. Já que é pior declarar do que sonegar, então o STF está dizendo que, se você está me dizendo que sonegar e declarar e não pagar é a mesma coisa, então não vou declarar, vou deixar de declarar. Sim, mas ele não espera ter dificuldade, o empresário não espera ter dificuldade. A dificuldade pode acontecer ao longo do caminho. Exatamente, ele já declarou e aí
ainda chegou no mês seguinte, teve uma dificuldade, que a situação é tão perversa que se ele fizer uma nota fiscal, se ele emitir uma nota fiscal de venda, e aí fica tão claro por que não é apropriação indébita, se ele realiza uma venda para o consumidor e o consumidor paga esta venda com um cheque, e este cheque não tenha fundos, mesmo assim o comerciante tem que pagar o imposto. É o que deixa bem claro que o débito é dele, não é do consumidor. E o que o consumidor paga, ele é preço, não é imposto. Então, não há apropriação indébita quando você não toma de outra pessoa algo que não é seu. O que o comerciante recebe é exatamente o preço que ele acordou no contrato ali de compra e venda com o consumidor, com o cliente final. Então, o preço é dele, de direito. Em consequência dele realizar essa venda, ele tem um débito dele, que não é do consumidor, não é do cliente final, o débito é dele com o fisco. Se ele deixar de pagar, ele está inadimplente com o fisco. Mas não tem nada de apropriação indébita, você não se apodera de um valor que não é seu para pagar uma dívida que não é sua. Você se apodera do valor que é seu e a dívida é só sua. Se você não pagou, você está inadimplente, você está sujeito à aplicação de multa, de todas as penalidades cabíveis na lei, e de sofrer um processo executivo fiscal. Mas equiparar isso à criminalização é dizer para o empresário que não vale a pena investir no país, é dizer para o empresário que é melhor ele fechar a empresa dele e investir na bolsa e fazer qualquer outra coisa, porque o risco é muito grande. Ou que está virando muito na moda e morar em Portugal e investir lá. E, por sinal, me diga uma coisa, eu desconheço, mas como não é a minha área tributária, não é uma área que é minha, mas eu desconheço em qualquer outro lugar do mundo que haja uma lei, uma interpretação nesse nível. Também não conheço. Assim, punir criminalmente, penalmente, a apropriação indébita é bastante salutar. Agora, equiparar isso a um mero inadimplemento, isso é uma torpeza e uma rigidez. É mais do que rigidez, porque a rigidez é quando você aplica uma coisa correta. É um punitivismo, um terrorismo com o empresário muito grande. Isso eu também desconheço. Mas isso está acontecendo na sociedade porque há uma própria reclamação social. O combate à corrupção, na realidade, ele está sendo subvertido para um combate a tudo. O Estado está ficando cada vez mais gigante e com poder absoluto. Já diziam, determinado lord inglês, tem aquela frase, o poder absoluto corrompe absolutamente. Não é isso o poder se corrompendo para ser locupletar, no sentido de arrecadar cada vez mais, e a gente, como sociedade, precisaria enfrentar isso de uma forma mais pungente? Com toda certeza. A tributação ela é necessária para munir o Estado de recursos públicos, mas a tributação, o poder de tributar é também o poder de destruir. Se a tributação for feita de forma... se a mão do Estado que tributa for muito pesada, ela acaba com a fonte de sustento dela, que é... Tem uma lei econômica para isso. Eu esqueci o nome dessa lei, mas talvez tenha alguma coisa como curva de Phillips, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não me lembro, não, talvez esteja equivocado. Os economistas, telespectadores vão me criticar. Então, já aviso logo, perdão. Em síntese, ela fala que quanto mais, vai chegar um ponto que aumentar a carga tributária vai diminuir a tributação, porque as pessoas vão parar de produzir riqueza, porque não vai valer mais a pena, porque não vão conseguir mais produzir. A famosa lei de rendimentos decrescentes de impostos, etc. E aí é uma parábola que vai chegar um momento que não adianta mais aumentar a carga. Quanto mais aumentar a carga, você vai diminuir a arrecadação, porque não vai estar conseguindo, ninguém mais vai conseguir produzir e gerar riqueza para ser tributada. E você vê chance de ser revertido isso pela própria interpretação jurídica dos tribunais, ou você acha que isso é uma carta fora do baralho e a única a solução seria política? Como foi o STF, o plenário do STF, não há quem recorrer dali. E é incomum, não se tem registro de uma mudança de entendimento do STF tão recente. Sim, mas aquela decisão é uma decisão de repercussão geral ou ela é uma decisão específica de um caso? Interpartes. Só que o histórico do tribunal vai no sentido de considerar aquele caso como o leading case e depois manter aquele entendimento, a não ser que os ministros mudem, né? Que haja uma nova composição e o novo que entrar a gente não vai saber qual será o posicionamento dele, apesar de que a votação ficou 7-3 e o ministro Carlos Veloso não chegou a votar porque estava com possibilidade médica, então um espaço não foi tão apertado. Se tivesse sido 6-5, com uma mudança de um ministro já poderia mudar o entendimento de uma revisitação
quando o tema fosse ser revisitado em repercussão geral, em ADIM, alguma coisa assim. Existe um movimento já legislativo, que é esta briga que temos hoje no país, que a independência dos poderes ela não está tão clara, então é o judiciário interferindo cada vez mais na parte legislativa, alterando as interpretações de uma hora para outra, e o legislativo respondendo com novas leis para provocar novas interpretações do judiciário. E logo depois dessa decisão, há um projeto de lei, alguns projetos de lei nesse sentido, tentando deixar claro o que já era desde então, que só nos casos de ICMS substituição, que aí sim poderia ser equiparado a uma retenção na fonte, uma apropriação indébita, assim haveria a criminalização. Mas o ICMS próprio, o ICMS da venda do próprio comerciante, que ele declara e informa para o fisco o fato dele não conseguir pagar lá no prazo que ele tem de vencimento do tributo, isso não transforma ele em criminoso, isso não pode ser equiparado à apropriação indébita. Sim, mas a grande questão que a gente tem que analisar é o impacto disso. No grande empresário, a gente percebe um impacto grande. Mas talvez o nosso telespectador, como eu, como a maioria de nós, não é grande empresário. Nós somos pequenos empresários, nós somos pessoas que estão tentando sobreviver no dia a dia. Como é que você vê o efeito dessa questão para essa pessoa? O dono de uma padaria, o dono de uma doceria, o dono de um pequeno empreendimento que paga ICMS, que nós estamos falando especificamente de ICMS, se bem que isso eu acredito que vai ser espalhado para todos os tributos, essa é a tendência. Qual que você acha que vai ser o impacto prático na vida do nosso telespectador? A impressão que eu tenho é que isso vai estimular a informalidade, porque no momento em que ele registrar todas as vendas dele, e isso gerar lá uma obrigação tributária de pagar no dia 9 do mês subsequente X mil reais de ICMS, que não seja, pode ser 500, pode ser 1.000, pode ser 10 mil. Ele não pagar, ele já está sujeito a uma persecução penal. Agora, a maioria dos pequenos empresários, ele atua no Simples. O Simples tem uma composição diferenciada, mas tem ICMS lá contido. Isso se aplicaria também para o pessoal que está no Simples? No meu entendimento, não. A apuração do ICMS é só a apuração normal, porque o Simples é uma apuração diferenciada. Agora, se forem estender a interpretação do STF, neste caso, para todos os outros tributos, aí vai cair no mesmo balaio, vai cair no mesmo vão, porque no Simples ali você tem PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSL e, a depender da atividade, no caso comércio, ICMS. Se for serviço, vai ser ISS, industrialização, eu acrescento IPI também. Esses tributos, se eles forem considerados que o inadimplemento deles também será apropriação indébita, então aí você vai botar até o microempresário, o pequeno empresário, nesse risco de ser criminalizado. Aí não vai ter mais prisão para todo mundo, não vai ter espaço em prisão para todo mundo. Se já está superlotado hoje, vai ter que fazer o quê? Agora vão ter novos empresários construindo prisão para os empresários, terceirizando para o Estado. Vai ser uma atividade empreendedora, será? Vai ser uma atividade mais interessante do que comércio ou uma construção de presídio, porque não tem... Nós estamos brincando, mas isso é sério. A brincadeira é uma forma de a gente encarar determinadas soluções para permitir que a nossa cabeça pense com leveza as soluções para isso. Mas é extremamente sério e a gente tem que estar preocupado, porque o empresário é quem gera riqueza nesse país. O único que gera riqueza nesse país é empresário. O imposto que é cobrado da atividade empresarial é quem sustenta os empregos, o Estado, e daí a consequência e tudo mais. E isso é que precisa ficar claro. Nós não podemos mais endemonizar a atividade empresarial. Nós temos muito pelo contrário, nós temos que fomentar a atividade empresarial. Eu só acho que, infelizmente, a gente está vivendo nessa quadratura difícil da história desse país. Agora, qual é a recomendação que você dá para o empresário que está aí pensando ainda e tentando entender se isso vai ou não impactar nele? Essa ideia é que continue brigando pelos seus direitos, a ideia é que se tome o espaço da política. O Paulo falou há pouco aqui da grande atuação da Associação Comercial da Bahia, da intenção de se apoderar, de se apropriar deste espaço da política, e a política não a política partidária, boa política, como você bem observou, e de defender os interesses da empresa, da classe empresarial.
Quando você defende o interesse de uma atividade empresarial, você não está defendendo somente o interesse do empresário, do dono da empresa. Está defendendo o interesse de todas as vidas que são afetadas pela atividade empresarial, dos funcionários que lá trabalham, dos funcionários das empresas que contratam com esta empresa, dos familiares. Se uma empresa dá resultado e remunera bem o seu funcionário, esse funcionário tem condição de chegar na rua dele e comprar na mão de um outro comerciante e isso produzir e gerar riquezas. Então, é um fio que não tem fim. Então, a estímulo dessa atividade empresária é o que movimenta a economia. E os empresários eles precisam realmente brigar por seus direitos. Essa criminalização de ICMS a gente achou que não iria passar. O STJ primeiro nos brindou com uma surpresa negativa em agosto de 2018, quando mudou o entendimento que ele tinha até então e entendeu que seria crime. Se esperava que o STF reformasse isso no final de 2019 e aí a emenda ficou pior do que o soneto, concordou que seria crime e criou uma espécie de um dolo que só vai ser crime quando se configurar um dolo do empresário em se locupletar pelo não pagamento do tributo. É um critério tão complexo que eu até brinco assim, das duas, uma, ou nada vai ser crime, que eu acho muito difícil, ou então tudo vai ser crime. Qualquer inadimplemento vai ser considerado apropriação de débito, locupletamento indevido e a criminalização da atividade empresária pelo fato de simplesmente não ter conseguido ter caixa para pagar tributo. Essa é a questão do Estado punitivista que nós estamos criando no país. De qualquer forma, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. E também de Paulo Cavalcante. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de interesse da comunidade. Meu nome é Zulano Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder, onde se discute tudo e se discute com profundidade. Até a próxima semana. Até já.